Muito boa noite e cá estamos nossa nova com o programa Basta Crer, é isso mesmo. É uma música cheia de fé, é uma música cheia de alegria, é um programa cheio de fé, é um programa cheio de música, é um programa cheio de tudo de coisa bom. E a primeira coisa que eu já tenho para vocês é uma surpresa, você nem vai acreditar. Ao meu lado eu tenho o Bispo Paulo, que não vai falar de intercessão ainda. Ainda, por enquanto. Boa noite, Bispo Patrícia. Sim, boa noite. Boa noite. O que é que vem aqui fazer tão cedo hoje? Tão cedo, vim falar de testemunhos, vim falar daquilo que vai acontecer antes da convenção, vim falar de boas novas. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder para tu e para a nossa salvação. É isso que eu vim falar aqui nessas primeiras horas. Pronto, então, começa. Começamos? Não. Então, nós temos aqui dois números, temos o número do WhatsApp, temos o número do SOS. Então, por que uma pessoa devia ligar para lá, ou escrever, ou mandar um áudio, ou um vídeo? Por quê? As pessoas devem compartilhar connosco aquilo que está a acontecer. E é importante porque a sua fé vai atinar, vai movimentar a fé das outras pessoas que estão em contacto connosco e que possivelmente estejam a passar pela mesma situação. Então, quando envias a tua mensagem, quando dás o teu testemunho, no tempo de Jesus também era assim, vais a alimentar a fé das outras pessoas. Foi assim que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, porque ela ouviu falar de Jesus e ela assim foi curada. Às vezes há uma pessoa que está assim com vergonha. Ai, não sei, há tanto testemunho bom. E o meu, eu já contei uma vez, pronto, mas ele esquece que é alguma coisa que Deus fez na sua vida. Você teve uma transformação, você teve um toque de Deus na sua vida. E há muita gente lá fora, talvez ainda estão nesta coisa. Será que Deus quer curar isso? Será que Deus quer fazer isso? E quando eles vão ouvir o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, eles vão ficar com essa esperança. Vão dizer, no final, Deus também cura, também se preocupa com esta pessoa. Então, também, de repente, também quer-me curar a mim, ou quer fazer uma transformação na minha vida. Então é importante, então você pode mandar o seu testemunho no WhatsApp, né? Pode escrever, pode mandar um áudio, também é muito bom porque aí ouvimos a sua voz. Também pode mandar um vídeo, ainda melhor, porque aí nós vemos quem está mesmo a falar. Mesmo em outras línguas, porque depois nós damos um jeito e nós traduzimos, não tem problema nenhum. E pronto, pode fazer os testemunhos e também pode fazer pedidos de oração, né? Porque no final deste programa nós vamos orar para si. E também, claro, as fotos, as comidas alguma importante. Coisa que está à espera? Estou à espera de bolos, estou à espera de doces principalmente. Doces principalmente, não teve sobremesa hoje? Sobremesa não tive. Olha, por acaso não tive. Pois, excepcionalmente hoje a minha esposa, a Marieta, não me fez de sobremesa. Não, excepcionalmente. Sim. E veio mesmo a calhar esses sim, doces. E qual é a sobremesa que está à espera? Bolos. Bolos, isso é muito geral. Sim, bolo de amêndoa, por exemplo. Por exemplo. Bolo de chocolate também. Sim. Por exemplo. Não esqueça, tudo digital aqui, né? É tudo digital, Sim, mas alimenta. Bispo, a primeira coisa que as pessoas se alimentam não é aquilo que entra no estômago, é aquilo que nós vemos. Primeiro nós vemos, depois é que nós... Pronto. É verdade, não é verdade? Não sei se é verdade. Pronto. Entretanto, antes de tudo, vamos ver, aliás, um clipe de convenção. Porque muito breve vai começar. Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. No mês de agosto, Portugal receberá a Convenção de Fé 2020. De 17 a 22 de agosto, na nossa sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia teremos atividades, comunhão com Deus, seminários, torneios, espaço para lazer. E todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu. Não perca! Reserve estes dias. De 17 a 22 de agosto, Convenção de Fé 2020. Nascidos para vencer. Então, muito bom. Faltam muito poucos dias para a convenção, né? Qual é a data mesmo da convenção? A data da convenção é 17 a 22 de agosto de 2020. Pronto, ok. Só para confirmar. Só para confirmar. Yes, bom. Yes. Provavelmente vai ganhar um bolo. Exatamente. Já lhe digo, exatamente. E não vai ser digital. Não, não vai ser digital. Não. Entretanto, muito importante, né, que vai haver a convenção que é mesmo, faz uma marca na nossa vida. É aí que Deus começa a falar.
Entretanto, Deus não fala de qualquer jeito, nós temos que estar atento, né? Então, temos que estar lá no lugar com o nosso coração preparado para ouvir a palavra de Deus. Isto é muito importante. Agora, nós também já temos um novo álbum, né, que digital já saiu e também vai ser mesmo físico durante a convenção, é álbum de louvor e adoração. Então, vamos então ouvir ouvir e ver, pronto, o clipe de louvor e adoração. Álbum Louvor e Adoração, volume 2. Lançamento especial Convenção de Fé 2020. O apontar do dedo é dedo duro que fez. Nós temos que imitar os grandes heróis da fé e aprender como eles fizeram assim mesmo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. Dá-me a mão, que o teu amor. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer. Disponível em curiacos-editora.com. Não interessa. Juntos outra vez para louvar o nosso Deus, Ele é Jesus, Jesus, Príncipe. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Então, é louvor e adoração. E é tão importante encher a nossa casa com o louvor e a adoração de Deus. Nós também, claro, também temos outros CDs e outras músicas, mas estas são muito especificamente para que a pessoa possa cantar junto, para que a pessoa possa entrar na presença de Deus. Então, esses CDs, né, essas músicas, são 2 CDs, volume 1 e o volume 2, é muito importante mesmo, né? Para que nós, mesmo na nossa casa, nós podemos entrar na presença de Deus, porque nós sabemos que quando nós louvamos a Deus, Deus vem ter conosco. E quando Deus aparece, o diabo tem que sair, todo o mal tem que acabar e tudo de bom é que vem. Então, isto é um CD que você, na verdade, tem que ter já. Tem que ter já, tem que ir no seu carro, tem que estar lá em casa, tem que pôr no quarto do seu filho, do seu bebê, às vezes está a chorar, você põe isso também, para encher a sua casa, o seu carro, onde você está, com o louvor, com a presença de Deus. Porque é isso. Não é apenas um louvor, é a presença de Deus, é Deus que está lá. Quando esses grupos cantam, e por acaso eu gosto muito destes CDs, que na verdade são resultado do programa Louvor e Adoração, né? Sim. São resultado disso. Mas tem vários grupos, né? Porque Deus usa de todas as pessoas, todo tipo de pessoa, todo tipo de voz, Deus usa de todas. Então você que está a ouvir, vai ser mais um que também vai fazer parte disso. E quando nós louvamos então a Deus, Deus vem mesmo porque Ele está lá. Os grupos não estão apenas a cantar uma música, eles não estão a fazer um show. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a trazer a presença de Deus na sua casa. Então, o meu conselho é que você arranje estas CDs. O que é que o Paulo acha? Eu acho que é uma ideia fantástica e aquilo que a Bispa falou faz-me lembrar a Bíblia. A Bíblia conta a história de várias pessoas que louvaram, que adoraram a Deus e foram salvos, foram libertos. Estou-me a lembrar de Josué, que louvou e os muros de Jericó caíram. Estou-me a lembrar de Josafate, que louvou e os inimigos lutaram-se uns contra os outros e eles arrecadaram todos os despojos. Estou a me lembrar de Paulo e Silas e a Bispa disse que não é, todo mundo tem que louvar. É verdade. A Bíblia tem, inclusive, diz em Salmos, tudo quanto tem fôlego louva o Senhor. Sim. Por vezes a gente tem medo de cantar no meio das pessoas. A minha voz é desafinada. Nada disso, meu irmão. Junta-se a mim, a minha voz também é como é. Nem é desafinada, nem é afinada, é como é. Então, tudo quanto tem fôlego, compra esse CD e junta-se, como a forma a Bispa disse, neste grupo de louvor e exalta o nome do Senhor, porque Deus habita no louvor do seu povo. Sim, aliás, nós temos muitos testemunhos de pessoas que estavam a louvar a Deus, estavam na adoração na igreja, às vezes até em casa, né? E Deus curou, Deus fez coisas, porque Deus aparece. E quando Ele aparece, Ele faz o que Ele quiser. Entretanto, vamos agora, vamos até Canadá. Canadá. Sim, Bispa vamos Rita. até Bispa Rita. Muito boa noite a todos. Então, é com alegria e prazer que eu estou aqui, podendo compartilhar também tudo o que tem estado a acontecer no Canadá e USA. Meu nome é Rita, então sou responsável pelos trabalhos da Igreja Maná que estão no Canadá e Estados Unidos. Então, eu venho compartilhar algumas das situações, eventos e testemunhos que têm estado a acontecer no Canadá e Estados Unidos. E começo por compartilhar com toda a família Maná acerca dos testemunhos, de alguns testemunhos que têm estado a acontecer.
testemunhos bons, claro. Nestes tempos atuais, como todos sabem, que se passa em USA, com todos os problemas políticos e sociais, pelo menos em USA que muitos estão a par, pelo menos do contexto, talvez pode não ser em pormenor, porque as notícias dadas locais são um pouco diferentes dadas de nível internacional, com os protestos, com os vandalismos pela nação. Então temos este nosso irmão, e que ele trabalha numa grande empresa aqui nos Estados Unidos, em que muitas empresas foram à falência e outras destruídas pelo vandalismo. E este irmão continua a trabalhar nesta empresa, que não só não foi afetada, e continua a prosperar. E a empresa cada vez mais tem encomendas e serviços, estão a ter mais trabalho do que nunca, estão a empregar novas pessoas, e este nosso irmão foi dado um aumento de salário. Tudo isto porque este irmão, na verdade, ele entendeu a lei da prosperidade de Deus. São leis que Deus criou para que tudo aquilo que nele opera nessas leis, de facto a prosperidade vem para a sua vida. E também porque ele sendo filho de Deus, um servo de Deus, Deus está a abençoar esse patrão, esta empresa, e todos prosperam porque Deus está lá presente através deste irmão. Deus nunca falha. Um outro testemunho tremendo foi que uma americana, que é amiga de uma das nossas obreiras aqui, pediu a oração pela amiga dela, americana, que teve um acidente muito mau, muito feio, terrível mesmo. E essa moça ficou entre a vida e a morte. E tudo indicava que ela não ia sobreviver mesmo. Então foi numa sexta-feira até que veio este pedido de socorro, de oração. Nessa sexta-feira, nós, entre liderança, nós concordamos e oramos e repreendemos o espírito de morte, e pela graça de Deus, esta moça americana, ela viveu e não morreu, e está a ter uma recuperação super rápida, muito além do que os médicos esperavam ou pensavam. E assim esta nossa amiga, essa nova amiga, cada vez mais está connosco nas reuniões, é americana, e toda a honra e glória para Deus que salvou a vida desta mulher americana. Então, uma coisa tremenda do que Deus também está a fazer a nível na área da saúde, e neste caso esta moça ficou completamente livre de perigo. Atualmente no Canadá, nós estamos aqui no Canadá com 117 mil casos e infelizmente tem ainda muitos falecidos. Neste momento, a nível de notícias, nós temos as fronteiras internacionais para Estados Unidos e para a Europa estão fechadas para viagens não essenciais, apenas um grupo restrito de pessoas pode entrar e sair à vontade. E, portanto, ninguém também pode entrar aqui no Canadá por motivos de turismo, recreação ou lazer, pelo menos não por agora. Claro que esta chamada Travel Restrictions vai ser removida, mas por enquanto esta é a situação. A quarentena, temos a lei da quarentena, todas as pessoas que entrarem no Canadá ou em algumas províncias do Canadá terão que fazer a quarentena, 14 dias de quarentena, exceto algum grupo de pessoas, como médicos, enfermeiros, camionistas que transportam comida e, portanto, material de hospital, etc. Esses estão, portanto, isentos desta lei da quarentena. Perante a situação do Covid-19, não é? A economia foi muito abalada. O país já tem um déficit de bilhões, na verdade, e estão a suspeitar e a se preparar para uma segunda onda do Covid. A taxa de desemprego caiu 12% e está a haver muito conflito e dilema em relação à abertura das escolas em setembro. Existem muitas opiniões, sugestões e medidas em curso. Embora que muita coisa já se reabriu aqui no Canadá, mas tem muita coisa fechada e eles, na verdade, os canadianos estão a ser muito cautelosos com tudo. E então querem reabrir a economia a nível, o país, a nível da economia e social, de uma forma gradual, a ver até que ponto é que eles conseguem lidar com este atual conflito. Em relação aos Estados Unidos, nós temos um caso um pouco controverso, não é? Por causa do medicamento anti-malária, muito conhecido no meio, portanto, de africanos e países palopes, não é? O medicamento contra a malária. E então, uma senhora, uma doutora nigeriana, portanto, falou com o uso com sucesso de pessoas que foram curadas do Covid tomando esta droga anti-malária.
O próprio presidente dos Estados Unidos diz que ele ingere um comprimido por dia. E como todos sabem, realmente, atualmente está a caminho de 5 milhões de casos nos Estados Unidos. Tem mais de 4 milhões e 800 mil casos. Tem muitos falecidos, muitos milhares de falecidos. Eles estão a planear fazer um outro lockdown nacional, mas o presidente não se opõe por achar que vai fazer mais mal do que bem ao país. Este assunto ainda está a ser decidido na Casa Branca e também, claro, como há pouco tempo eu referi, as fronteiras também para o Canadá e os Estados Unidos estão fechadas até ao final deste mês para viagens não essenciais, a não ser aquele grupo restrito de transportação de bens, comidas, serviços e agentes de saúde, médicos, etc. Aqui nos Estados Unidos também há uma taxa de desemprego em muitas cidades que caiu para 20%. 1 em 5 pessoas foram desempregados. Mais de 240 mil negócios e empresas terão que fechar de forma permanente. E, entre outras situações, o governo tem dado benefícios aos desempregados, não é? Fundo de desemprego, e aos necessitados. E está em controvérsia, está em conversa e decisão na Casa Branca para chegarem a um acordo, pois os republicanos querem baixar um benefício de $600 por mês para 200, para forçar as pessoas a irem procurar trabalho. E aí mostra realmente a necessidade e a importância de atentarmos para o nosso Deus, que dele é a prata e o ouro, e se confiarmos e andarmos com Deus, nada nos faltará, com certeza, porque Deus é fiel e Ele cuida do seu povo. Também está a haver um conflito e dilema muito grande, uma grande controvérsia em relação à abertura das escolas em setembro, pois se presidido pelo presidente, se as escolas não abrirem, escolas físicas, não houver aulas físicas, se não reabrirem, ele vai mandar para fora do país todos os estudantes internacionais. E a grande controvérsia é que os estudantes internacionais ajudam e colaboram muito na economia nacional. Neste momento, está a haver mais de 35 escolas a irem para as ruas fazer protestos contra a reabertura das escolas, devido a surgir, como já sabem, muitos casos em Estados Unidos. Então, realmente, a grande solução é nós realmente atentarmos e confiarmos no nosso Deus. E em relação ao programa Basta Crer, mais reforçar exatamente o que acabei de dizer em relação a nós confiarmos em Deus. O programa diz basta crer. E crer só em quem? Em Jesus, na palavra. Então, tem sido tremendo, os irmãos têm estado a assistir ao programa Basta Crer direto, mas muita maioria pelo YouTube, devido à diferença horária que nós temos daqui para a Europa. E, na verdade, o que mais muito tem impressionado nas pessoas são os assuntos da família e da área das finanças. Também gostam muito das fotos e dos testemunhos que têm acontecido. E então, a grande exortação realmente é basta crer em Jesus, basta crer na palavra de Deus, volte-se para Deus, não diga eu sigo Deus à minha maneira, eu vou fazer minhas rezas em casa. Não, volte-se mesmo para Deus, venha uma das nossas igrejas. E você que já é crente já há algum tempo, venha servir a Deus. Você tem talentos importantes, valiosos, venha servir a Deus. Então esta é a minha exortação, bem-aja para todos e até à próxima. Boa noite. Glória a Deus. O que é que tem a dizer o Paulo? Tenho a dizer, vou começar do fim ao princípio. Sim, pode ser rapidinho. Pode ser mais rapidinho. Sim. Resumindo, concluindo, os irmãos estão ligados à videira, à verdadeira videira, que é a palavra de Deus, apesar de haver essa controvérsia, essas maldições, esses problemas em todo lugar, não só no Canadá, nos Estados Unidos, montes de problemas, não só problemas econômicos, problemas sociais, mas o que é certo é que os irmãos até agora estão firmes em Jesus, na palavra e na igreja. Muito resumido. Entretanto, vamos agora então ouvir uma música que é Basta Crer, porque aqui chama o programa Exatamente. E isto é que é precisa. Exatamente. Pronto, basta crer. Basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida é transformada em alguém em quem confiar. O
vais ver brilhar a estrela da manhã. Se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Então, é isso mesmo, basta crer, crer mesmo. Entretanto, nós já temos fotos, aliás, temos montes de fotos, então vamos ver as fotos. E a primeira vem de Pontal, Marcelo e Marta. Diz, Igreja Aberta, ó Glória. Deve ser isso, né? Yeah. Esta é mais uma foto deles. Está aqui, próxima. Ainda está aqui, né? Aqui essa é só do Marcelo. E a seguir temos o quê, Paulo? A seguir tem aquilo que eu estava à espera. Está aí Pois. o bolo digital, o bolo de chocolate. Pois. Muito obrigada, minha irmã. Ela é a Hilária Lemos, está a ver? Ela ouviu o meu pedido. Aliás, Pois. Deus ouviu o meu pedido. Pois, mas ela diz mais qualquer coisa. Ela diz Ela boa diz que, noite. boa noite. Hoje venho particularmente degustar o bolo de laranja com cobertura de chocolate com o nosso amado Bispo Cristo Tadeu. É para mim no final. Dizer que tenha sido muito fortalecida espiritualmente através dos grandes ensinamentos que o nosso apóstolo tem pregado. Agradeço a Deus por fazer parte desta família Maná. Hilária Lemos, Luanda. Mas, sabe, ela mandou foto quando não viu o Paulo ainda. Sim. Então, minha irmã, faça favor, envia outra vez um bolo, porque esse bolo a bispa vai levar para casa. Sim. Quer levar para mim também. Sim, quero uma também, né? Quero Sim, mesmo, sim, de sim. laranja com chocolate também. De chocolate, faz Pronto. favor. Envia. Pronto. Mesmo que seja de digital, não faz mal. Eu vou pôr um quadro, eu vou fazer a quarta dimensão. Eu acredito que eu vou receber um bolo de chocolate. E temos mais fotos, né? Também, reabertura da Igreja Maná em Pontal. Quem mandou é o Pontal. Vitor. Então, temos algumas fotos. Mas Pessoas parabéns. a assistir. Sim, senhora. E depois, de Pontal, saltamos para Arapiraca. Arapiraca. De Sara. Visita do Bispo Jacinto e Pastor Wellington da Arapiraca, à Igreja de Viseu, após a Convenção de Fé 2019. Ah, ok, isto foi em Portugal. Agora estou a entender. Isto não é a Arapiraca. Pois, também Isto estava é a aqui fazer em Portugal, confusão. sim, é isso. Também está a fazer Quando ele confusão. estava cá, eles foram visitar a Igreja de Viseu. Ok. O Paulo conhece a Igreja de Viseu? De Viseu conheço. E só isso? De Viseu, sim, só conheço a mesma igreja. A cidade não conheço mais nada. Pronto. Tem É que ir isso. lá, então. Tem que ir lá. Pois um é dia. isso, porque não pode ser só assim. Não pode ser só assim. E a seguir, muito importante, nós educamos os nossos filhos desde a pequenina
a assistir ao programa Louvor e Adoração. Beijinhos a todos do João Pedro. Quem manda é Maria João de Braga. É tão engraçado quando os miúdos, né, põem os seus instrumentos através da televisão e vão cantar junto, tocar junto. É muita alegria para eles e para os pais também. Sim. E quem temos aqui? A pastora Ed Nelson Gomes, Cabo Verde. Boa tarde. Aniversário da pastora Josefa da Cruz. Foi na segunda-feira, foi ontem. A pastora então Josefa fez parabéns. anos. E ela está aqui toda parabéns. gira, muito bonita. Pois é. Sim, senhora. A pastora Josefa, para quem não sabe, é a pastora que está de blusa verde. Sim, aliás, ela vem da Angola. Sim, é a mulher do Bispo Gaspar. Sim. E a seguir temos fotos de Santo Tomé. Santo Tomé, Bispo Silvério. A primeira foto passeio ao norte do país da liderança Vila Maria. A segunda foto foi a última consagração de diáconos de 2019. A terceira foto é certificado de seminário escolhidos de 2018 da Igreja O Quê Del Rei. Então, esta é a terceira foto. É, Pronto. exato. Os outros que não estávamos a ler, então nós não estávamos a ver, mas já passou a foto no passou. 1 e no 2. De Santo Tomé. O Paulo conhece Santo Tomé, não é? Conheço Santo Tomé. Príncipe é que não. Pois eu também não. Eu sempre pensei que Santo Tomé e Príncipe fosse uma ilha, vá. Uma mas ilha. afinal é separado. E Bispa, Sim. os habitantes de Príncipe ficam muito aborrecidos se nós não referimos Príncipe. Pois. Se Por a exemplo, pessoa só diz Santo Tomé. Eles ficam muito aborrecidos. Pois. Por exemplo, aquela música Moçambique, Angola é Santo Tomé, tem que dizer e Príncipe, porque eles Pronto. ficam muito resignados. Então, Bispo, quando estiver a referir a eles, tem que dizer esta mesmo música Santo foi Tomé e Príncipe. esta música foi feita muitos anos atrás e só agora vem a queixa. Mas pronto, fazemos Então, uma é assim. reedição. Pronto, Reedição? não faz mal. Pelo menos ficamos. Isto é porque nós nunca fomos lá, né? Pois, A pessoa não isso. foi lá e tem essa ideia. Eu também tinha essa ideia que é, pronto. Sim, eu também que tive é, durante não, muitos anos. eu sabia que era 2 ilhas, mas pensei que era uma coisinha pequenina, nem sabia se tem gente ou não. Mas Bispa, não Né? tem mesmo gente. Pois eu vi ontem tantas fotos e tanta, pronto, parece que nem sei se tem mais gente do que de Santo Tomé mesmo. Pronto. Próxima foto. Depois das férias, voltamos ao grupo familiar congelado. Já viste. Aqui, Ville de Lac, Suíça. Suíça, França, Uau. Micaela, Bien. Bien. Agora fica confuso. Então, é Suíça ou é França? Pronto. Bispa, sabe porque a Suíça e França fazem fronteira. Então Eles estão aí, um pé está em França, outro pé está eu na Suíça. sei, eu sei. Um pé está na França, outro pé na Suíça. Ai. Bispa, gosta mais de França ou de Suíça? Sei, a Suíça tem bom chocolate. Pois. É muito bom chocolate. E, também é tem- bonita nas montanhas. E também tem Alpes, sim. Sim, mas a Bom, França, bom. quer dizer, a outra metade das montanhas está na França. Pode estar na França. E a Então, França por tem a isso é- Torre Eiffel. Pronto. Por isso é que E ele me também pôs tem Suíça e chocolates muito bons. Talvez não tenha tanta fama, mas tem Não. chocolates muito bons. Não se comparam com os da E tem Suíça. queijo muito bom. Eu acho que a Suíça, às vezes está exagerada, é um pouquinho fama. Mas eles têm os melhores. Não é? As mulheres não. Não, as mulheres não concordo. Irmã, faça assim, manda aqui os chocolates e já vamos ver. Manda e quais fazemos são os um melhores. teste. Um teste. Mande Deixamos chocolate os ao vivo. olhos e depois teste. Isto é da onda. Exatamente. Qual é melhor para o nosso pronto filtro? Olha, chegou o teu. Chegou o meu? Pronto, penso que sim. Bolo de cenoura, café da manhã para os bispos. Ok, para os bispos está aqui. Para os bispos. Está aberto, não Pronto, disse. está aberto. Nem disse é para o bispo Cristo, nem Sim. para o bispo Pedro, Ponto, é para os não. bispos. É para os Muito bispos, obrigada, minha sim. irmã Líria Marques, do Brasil. É isso, pronto. Muito Pronto, obrigada. E a ok. seguir, Bispo Cristo, servido do nosso café, presunto, mussarela e frutas, morangos, melão, mamão. A Liriane também manda. Tão Sim, giro. senhor, essas frutas, sim. Estão muito bonitas. Pode mandar, não tenha vergonha. E esta foto, agora junto com nossos bispos, pastora Tatiana, missionários Wansen em Taiwan, bispo António Marques, bispo Rafael, eu Liriane, pastor Gino, pastor Brasil, beijo a todos e a nossa apóstolo Liriane Marques. Oh, que giro. Isto é agora, porque o bispo Rafael está em Brasil agora. Sim, sim, sim. Está esta sim, semana em agora. Brasil. Então, esta foto é mesmo de hoje Sim. ou de ontem. Não, mas é recente. E o bispo está lá, a Tawane e o Anderson, Sim, que sim. estiveram na Amadora, a bispa sabia? Sim. Ah, tiveram na Amadora? Sim, Ah, estiveram ok. lá. Então, um grande abraço para o Anderson, a Tawane e o meu vizinho. Oh, vizinho, um abraço. Pois é seu vizinho, né? É meu vizinho. Pronto. É um vizinho muito querido.
É? É, Você muito não tem essas queixas contra o vizinho? Não, absolutamente Pastor, o não. meu vizinho, Ei, sempre a mesma coisa. Nada. Não tem Esse isso. vizinho é super. É super. É como se estivéssemos já no céu, Bispo. Ah, é? Exatamente. Pronto. Ok. Eu tinha uma outra ideia do céu, mas pronto, uma outro tipo de casa, mas pronto, eu não sei. É um Não, mas é prédio no... exercício. Nós nos damos tão bem, é tanta cumplicidade entre nós que parece estar mesmo no céu. Não costuma ser assim entre os vizinhos, Bispo. Por isso que Pois. aquela música, Sim. Pastor, o meu vizinho, nem o meu caso. Sim, esta música tem uma origem, né? A pessoa que escreveu teve algumas experiências, foi isso que vinha cá à cabeça. Exato. Pronto, mais fotos temos. Sempre ligados à vida, grupo familiar Teddington, Londres, Helena Rolnikova. Aqui a nossa missionária Ah, da ok. Eslováquia, que está em Inglaterra. Ok. E a seguir vem gambas, e a seguir vem mais gambas. Hoje havia umas gambas digitais para todos no programa, mas reais e saborosos para os de casa. Um abraço para Inglaterra, mas não é só isso, quer dizer, vocês estão lá com essas gambas, mas nós temos aqui o nosso bolo. O bolo chegou. Ai, alguém tirou uma parte. Isto era para eu esconder, para não mostrar, pronto. O bolo chegou e esta não é digital, É mesmo real, está a ver? é real. Está a ver? Primeiro veio do mundo do espírito, Sim. depois tornou-se real. E está aqui mesmo, à Está nossa mesmo frente. aqui, está. Eu consigo Então, irmãos, estão servidos. Bolo digital para vocês, para nós, real. Uau! é isso para aprender. Eles mandam digitais e recebem reais. Aí é vice-versa. Sim, agora recebemos os reais e eles Exatamente. receberam um digital. Toma E lá vem para mais um aprender. bolo. Marilene de Costa Luanda manda este bolo. Isto é bolo de quê? Bolo de Isso banana, é bolo de né? banana. Bolo de banana. É bom? É muito bom. A banana para mim é a melhor fruta, Bispo. É banana da desprimor- África. Sem desprimor das outras frutas, mas para mim... Não, a banana em África. Eu na Holanda tinha bananas, mas as bananas não eram de lá. Então Pois. era mais uma fruta assim bonita, mas não tinha muito sabor. Primeira vez quando eu comia banana em São Tomé, Ah, eu digo, sim. ai, isto é banana, no final isto tem sabor. Então faz muita diferença. Sim. E aqui temos de Portimão, Débora, manda esta foto, Leonardo de 7 anos e Michelangelo de 21 meses. Oh, São muitas giras. Fofinhos. Sim, senhora. E a seguir, saltamos para Namíbia. Jovens da Manai, Cris manda esta foto, porque ontem o Cris não mandou foto. Cris. Quem é o Cris, Bispo? O Cris manda uma foto todos os dias. Ah, eu nunca Não ouvi falar teve. do Cris. Nunca ouvi falar. Ele manda uma foto do deserto, depois é de cidade, Ah, e durante nunca o dia, aparece. da noite. Não, ele parece Ok. também. Ele parece também. E nessa foto quem é o Cris já agora, Bispo? Pois, está lá mais um. Pois, agora, pronto, não sei, temos que ver as fotos de ontem. É um deles. É um de deles. Namíbia, pronto. Whatever, Cris. Olha, chegou agora o teu bolo. Ah, chegou! Eu faço questão de ler, posso, Bispo? Sim, é isso mesmo. Bispo Paulo, que tal esta queijada de Sintra? Eu recebo, minha irmã. Lina Bagulho do Cacém, uma delícia. Acredito que sim, minha irmã. Eu recebo já agora no mundo do espírito e eu acredito que um dia também vou receber no mundo real. Muito obrigado. Daqui uma semana temos convenção, então esta irmã está convidada e provavelmente ela devia trazer as bolas. Vai trazer, eu acredito, Bispo. Eu acredito, eu já recebi. Pronto, é isso. E aqui da Angola, quem temos aqui? O Bispo Gerson e família. E Gisela, e a Célia e a Gabriela. Agora Uau. fixei os nomes todas, Todos, finalmente. né? Finalmente. Ok, grande abraço. E aqui, Ricardo Ferreira, da Suíça. Fui eu que fiz o casamento deste casal maravilhoso, Bispo. Ah, mas eles Sim. vêm de onde? Eles são portugueses, estão na Sim. Suíça. Ela e eles servem na igreja de... É Bien? Ou Bien. Lausanne? Bien. Sim, Bien. Então, mas porquê que o Paulo fez o casamento deles? Porque uma vez estive lá... Para já ela é intercessora, número um. Então pronto. Temos muitas coisas em comum. Sim. Ela é intercessora, uma vez fui lá, ela gostou e depois trocávamos e-mails, criamos uma afinidade. E então ela veio casar cá. Na verdade, quem estava para fazer o casamento dela seria o bispo Léo. Só que o bispo Léo não conseguiu. Então, como Deus é um Deus de... Deus é meu amigo. Exatamente. Pronto. Eu estava ali à mão, olha, Pronto. fiz o casamento deles. Então, estava aí a mão ao Paulo. Então, quis fazer, vem cá fazer Sim, já nada. agora, Paulo como conhece, Paulo como é da intercessão, Sim. juntamos Pronto, o útil ao agradável. Pronto. É isso. E a seguir vem um outro bolo. Mais um bolo para ti, pá. Mais um. Pronto.
Carla Coelho, Badajoz. Pois, da Espanha. Espanha. Então, o que é que diz? Bolo de amêndoa para o Bispo Paulo. Um beijinho muito grande à Bispa Crisel. Então, tu ficas com o bolo e eu fico com um beijinho. Exatamente. Para a Bispa Então. não engordar. Sim, mas quer dizer... Recebo, minha irmã. Badajoz. Badajoz. Também agradeço o beijinho, mas pronto, o bolo de eu também recebe uma parte. Eu ia cometer uma geneira, eu sempre pensei que Badajoz fosse Portugal, afinal não é. Ai, Há não me sério, diga. então, Então. não conheço toda a geografia. É Badajoz. Então, não se vê, está aqui escrito Badajoz. Mas deve fazer fronteira com Sim, uma província. com Portugal. Com Porque é Portugal. Espanha, claro. Não podia ser diferente. Badajoz. Aqui temos uma criança. Boa noite ao apóstolo, à bispa e ao bispo Tony. Hoje vai uma foto quando tinha 2 anos na Igreja Alta Maia, em Maputo. Yusla de Lisboa. A Yusla também manda fotos todos os dias. Pois aqui é também pequenininha e ficamos a saber que ela é de Maputo. Ok. Maputo. E a seguir? Quem temos a seguir? Temos Ana Clara e Antônio Brasil. Antônio Brasil. Camila Brasil. Brasil. Será que é o último nome? Deve ser. Porque é uma pastora lá no Brasil, chama-se Brasiliana. Como aqui em sim, Portugal. Sim, sim. Aqui A primeira vez eu também pensei que ela Sim. estava a dizer da Brasil. Depois alguém me diz, não, ela chama-se assim. Sim. Ah, ok. Há portugueses com o nome de Portugal. Eu Pois é, conheço. sim, sim. Nuno Portugal. Sim, Exatamente. pronto. Se eu não conheço nenhum angolano com o nome de angolano. Não conheço. Nenhum holandês com o nome de holandês. Também. Pois não. Engraçado, não é? E aqui, Avançamos. isto é uma coisa muito boa. Boa noite. Boa noite, apóstolo bispo e ao bispo Palmojinho, meu amigo Gabriel. Gabriel UK. Inglaterra. Muito obrigado. Ele é o Isso chefe, não é? Gabriel, ele manda essas fotos de comida e ele é chefe, ou não? Deve ser chefe de cozinha, sim. Então, ele diz assim, bispo Palmojinho, meu amigo. É um amigo. Conhece? Exato, conheço. És Conheço. intercessor. Também é intercessor. Pronto. Por isso é que ele mandou estas. Isso é o que é, bispo? Por acaso. isto é uma coisa daqui de Portugal que comem. Como é que se chama? Michelin. Michelhão! Pronto. Michelhão! Então, mas não tem isto em Angola? Não? Não é comum. Deve ok. haver, mas não é comum. Pois temos não sabia. temos Sim. outras coisas parecidas com isso, mas não. Aqui. Michelhão. Pois, em Bélgica também tem muito, pois é mais do norte, pois eu não sabia. Aqui, boa noite a todos do programa. Sou a Sâmia da Flamboyantes, Igreja do Flamboyantes, sempre conectadas no programa Basta Querer. Mando abraço e beijinhos a todos. Flamboyantes. E mais uma foto ao nosso apóstolo e a todos os que fazem acontecer esse programa top. Um grande abraço do Helder, Viviane e João Santos da Fundo. Já cheira a convenção. Cheira. Sim, Estamos senhor. grávidos, meu irmão. Prontos. E outra, a caminho da Convenção 2019, Camila Brasil, Camila BR. Brasil. Brasil. Bom, agora fiquei confusa. Não sei se o último nome mesmo dela é Brasil. Eu penso que sim. Deve ser Camila Brasil. Camila Brasil. Pronto. Mas o bispo Silos Sim. mandou aqui algo que diz assim: o nome é Brasilina. Sim, mas isso não é Camila. É o nome Isso da é outra pastora. da outra. Nós estamos é Brasilina. Prontos. Brasilina. Ok, Bispo Silos, obrigado. Brasilina. E aqui temos Brasilina. fotos. Eni, sou de Pindamonhangaba, Val de Paraíba. Ok. Então, sim, senhor. E depois mais uma foto. Boa tarde a todos conectados no programa Basta Querer. Eni, sou de Pindamonhangaba. Pronto, outra. Os dois. E mais uma foto. A Igreja de Luxemburgo, Pai Jesus. Nathalie France. Boa noite a todos. Nós ficamos todos baralhados com os nomes. Ela chama-se Nathalie France. E é de França, não é? Não, Não, de Luxemburgo. Luxemburgo, ok. Pronto, pelo menos a Ok. Igreja de Luxemburgo. Pronto. Não, e acho que eles fazem de propósito. Já põem o nome do país para nos baralhar. Agora, próxima. Grupo familiar número 15. Arapiraca, Brasil, Nordeste. Grande festa para Jesus, realizando ontem, segunda-feira. Quem manda é Mércia. Olha Grupo Deus. familiar com grande convívio, com bolinhas e chá e Coca-Cola e sei lá o que mais. Muito bom. E aqui, a seguinte, que temos o quê? Aqui temos Emiliana, UK, GF, Edgware, UK. Não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa boa. UK e Inglaterra. Inglaterra, agora. Pronto, eles sabem. Edgware deve ser uma localidade. Sim, deve ser que localidade. Deve sim. ser ao lado de Lourdes. Pronto, um pouquinho mais para cima. Um pouquinho Pronto, mais para pouquinho cima. mais para norte.
E a seguir, reunião Encontro com Deus, 19 horas, 9 de agosto, Igreja Arapiraca, Brasil, Nordeste. Grande abraço, presbítera Mércia, com o Exército de Jesus. Então, fico bem definida qual foi a reunião, a que horas e qual é que é a data. Mas é um exército. E é um exército. É um exército. E aqui a Josefina de Lubango, ela manda esta foto. E não sei se é esta Josefina que também mandou o testemunho. Ah, pois. Eu penso que sim, já vamos É ver. de Lubango. Já vamos ver. Olha, eu acho que vamos ver o testemunho, porque temos tantas fotos. Eu acho que vamos agora ver um testemunho. Acho Vamos bem. ler, vamos ler. Vamos ler um testemunho. E já que falamos de Josefina, não sei se é mesmo ou não, mas aqui também temos Josefina Lubango, Angola. E já que o Paulo é angolano, eu acho que o Paulo devia muita coincidência. ler este testemunho. Então, o testemunho dela onde é que está, Bispa? Está aqui, Josefina sim, de sim, Lubango, é ok? isso. Então, boa noite. A Josefina começa por compartilhar esse testemunho com toda a igreja, dizendo assim: boa noite, família. O meu testemunho é financeiro. Há um tempo atrás, que estava aguardava pela minha promoção. Então decidi... E nada. E nada. Promoção e nada. Continua a Josefina dizendo: então decidi pôr em prática o que o nosso apóstolo ensina no livro de PDC, semear 10% do que queremos colher. E assim fiz, em plena crise, diz a Josefina. Deus está a mostrar, mais uma vez, na minha vida, a diferença daquele que serve a Deus e de que não serve. Muitas colegas perguntaram: por que você? Se há muito mais colegas com muito mais anos de serviço em relação a mim. Disse que quando Deus manda, até o diabo obedece. Diz a Josefina: fui promovida a 2 graus, para a glória e honra de Deus. O que é que isto quer dizer, promovida a 2 graus? A 2 graus. Há uma carreira, se Sim. calhar normalmente os funcionários públicos, que são várias carreiras. Sim. Primeiro, segundo, o técnico de primeiro, o técnico de segundo. Ok. Exatamente. Então ela foi promovida a 2 graus. Ponto. Se calhar, imaginamos que se estava no grau 0, passou logo para o 2. Ok. Nem sequer... Passou pelo 1. Exatamente. Pronto, ok. Foi logo promovida para 2 graus. Diz depois: havia muito alarido, claro está, e todos preocupados e a usarem esquemas para terem a promoção. E perguntaram por que eu não me mexia. Eu disse que a minha promoção, o Pai está a tratar de tudo e ninguém me tira. E assim foi. Obrigado, apóstolo. É maravilhoso ouvir este testemunho, né? Quer dizer, ela fez, em vez de fazer uma luta com as armas deste mundo e pronto, impressionar e fazer sei lá o quê, usar a nossa influência ou influência dos nossos pais, dos nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, não. Ela fez a palavra de Deus. Exatamente. E ela mantém-se assim, firme nesta fé. Não preciso me preocupar. Exato. Deus é que toma conta de mim. Exatamente. Ele vai fazer isso. E ele fez. Fez. E quando Deus faz uma coisa, sempre faz uma coisa muito mais do que nós podemos imaginar. Exatamente, bispo, é mesmo isso. Então, ela logo sabia... Ela semeou, até inclusive diz no testemunho que ela semeou 10% daquilo que ela queria colher. Sim, é isso. E semeou em tempo de crise. Em tempo de crise. Sim. A Bíblia diz que aqueles que olham para o vento e que olham pelo vento e pelas nuvens não semeiam. Ficam com receio, mas ela não olhou para isso. Pois não. Dizem Eclesiastes. Mas ela olhou para Deus, atentou. Olha para Jesus. Aleluia. Semeou e colheu. Foi promovida 2 graus acima. Sim. E as pessoas diziam que ela devia se mexer, devia falar com o chefe. Tinha um chefe lá em cima, como o apóstolo faz. Lá em cima. Sim. É isso mesmo. Glória a Deus. Entretanto, vamos agora ouvir uma música. E por que é que nós não vamos ouvir Deus está comigo? Ora, nem mais. Deus é meu amigo, Ele está Ele comigo. está comigo. Pronto, então vamos então ouvir esta música, porque Deus está com Josefina. Yeah. E está E connosco também. Claro, então. Com esses bolos e tudo aqui. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra
Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. A sua sobre eu Descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. A sua sobre eu Descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. não. A sua sobre eu. A sua sobre eu. A sua sobre eu. A sua sobre eu. Descansarei. Então, Deus é o meu amigo, Deus é o nosso amigo, Deus é o seu amigo. Entretanto, vamos agora até Inglaterra e temos lá o Bispo David. Boa noite, David. Fala. Olá a todos, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar um testemunho daquilo que se está a passar durante este período desta pandemia que tem afetado a tanta gente em todo o mundo. Então queria dizer que hoje trago um testemunho que nos chega de Inglaterra, de Londres, e é de alguém que recentemente se juntou à nossa igreja, começou a andar nos caminhos de Deus. Então este irmão tem sido fiel, tem honrado a Deus, tem estado a ler os livros do apóstolo, tem estado aqui a assistir ao programa, também já assiste, está ligado ao grupo familiar e é alguém a quem Deus já tem estado a abençoar. Mas quando o diabo vê que a pessoa está a andar bem com Deus, ele fica com medo. Então ele vai trazer outro tipo de ataques. O diabo é o nosso inimigo, não são pessoas, não é o governo, não é as circunstâncias, mas é o diabo que está no mundo espírito, digamos que por detrás do pano, a querer nos atacar, roubar, matar e destruir. Então o que é que aconteceu com este irmão? O diabo arranjou-lhe uma cilada, uma armadilha para o amarrar. E foi que alguém o roubou. Alguém o roubou. E o que é que seria normal este irmão fazer? O normal seria ele retaliar, ele sabia quem é que o tinha roubado. O normal seria ele ficar ofendido, ressentido, magoado, com uma má atitude. Mas, como este irmão já está cheio da palavra, já tem estado a aprender a palavra de Deus, ele decidiu, eu vou pôr em prática a palavra de Deus. Então dizia Jesus que quando nós temos alguém que nos prejudica, que nos faz mal, nós devemos orar, perdoar, fazer o bem a essa pessoa. Porque na verdade, se nós ficarmos ofendidos, ainda mais nós formos retaliar, nós vamos começar a ficar amarrados por laços invisíveis, mas reais, do diabo. E aí o diabo ganha, consegue nos amarrar, não venceu na primeira batalha, mas vence numa segunda ou terceira batalha. Então este irmão, ele decidiu perdoar, ele decidiu ficar bem com esta pessoa e orar por esta pessoa que o tinha roubado. E ele diz que ele então sentiu no seu coração uma libertação. Sentiu-se bem com aquilo que ele estava a fazer. E é isto que acontece. Enquanto que a pessoa que fica ressentida, a alimentar desejos de vingança, a pessoa não dorme bem, não passa bem, a pessoa está sempre ali como que atormentada debaixo de uma nuvem de amargura, alimentando o desejo de vingança pela outra pessoa, porque na verdade é um demónio que está por detrás daquilo.
quando a pessoa, por outro lado, faz aquilo que Deus diz, a pessoa fica liberta, fica bem. E já isso é uma vitória, ele estava bem e assim Deus o pode continuar a abençoar. Mas não foi só isso que aconteceu. Passado uns dias ou umas semanas, não me lembro assim em pormenor, ele conta que aquilo que lhe roubaram, houve alguém que lhe ofereceu novamente aquilo que lhe tinham roubado. Então, ele não ficou a perder, ele ficou, na verdade, a ganhar. E eu queria dar aqui uma exortação a todo o irmão, novo convertido, aquele que nos assiste pela primeira vez, está no início e que ainda não está muito habituado assim a estas coisas. Eu lhe quero dizer que quando o diabo vê que nós estamos a fazer a palavra de Deus, ele vai fazer ciladas para nos parar, para nos amarrar. E essas ciladas incluem assim estas armadilhas de alguém nos fazer mal, de alguém nos prejudicar. E você tem de se lembrar que não é essa pessoa que é o seu inimigo, mas é na verdade o diabo que é o nosso inimigo. E ele está a tentar amarrá-lo a si, a mim, com laços invisíveis mas reais de falta de perdão. Então decida sempre perdoar, decida sempre estar a bem com Deus. Porque imagine, você tem assim como que um canal, um tubo, assim como o apóstolo ensina, tem um tubo que nos liga ao céu, a Deus, de onde vêm todas as bênçãos. E se você alimentar falta de perdão, ressentimento, amargura, esse tubo, esse canal por onde Deus o abençoa, esse tubo vai ficar entupido. E Deus, que quer e pode o abençoar, não vai conseguir, porque o tubo está entupido. Então, se você até hoje está com falta de perdão, decida perdoar. Se você está a se lembrar de alguém que o prejudicou, decida perdoar, orar, libertar o perdão, a libertar todo o ressentimento para com aquela pessoa. Quem sabe até no meio de toda esta loucura que nós estamos a viver, alguém o prejudicou, roubou, alguém lhe ficou a dever dinheiro, alguém lhe fez mal, mas decida perdoar, porque Deus tem grandes vitórias para si. Decida pôr a palavra de Deus em prática. Então, é esse o testemunho que eu queria dar hoje para o encorajar a si a pôr a palavra de Deus em prática. Quero mandar aqui um abraço a todos aqueles que nos estão a assistir e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, o Bispo David. Também um grande abraço para todos vocês, né, da Inglaterra, onde vocês estão. Entretanto, na verdade, é muito importante o que estava a falar, né? Que o diabo faz mesmo laços, ele quer mesmo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele põe esses laços porque às vezes a pessoa não está à espera disso. A pessoa não está à espera que alguém que nós conhecemos, um amigo ou alguém que faz uma coisa, quer dizer, a pessoa não está à espera, então fica difícil, porque toca no nosso coração. Então, somos muito tentadas para não fazer as coisas da maneira de Deus. Mas, felizmente, este irmão fez as coisas da maneira de Deus, então ele não ficou preso no laço e Deus ainda conseguiu abençoar muito acima do que ele tinha antes. É verdade, né? Entretanto, já que estão a mostrar, agora ao meu lado, temos aqui o Bispo Pedro. Muito boa noite, Pedro. Muito boa noite, Bispo. Hoje eu não vou perguntar onde que você, quando são as igrejas que você tem, porque isto é uma grande lista, nós já sabemos. Mas tem alguma coisa a dizer sobre a área financeira, certo? Sim. Por que isto é tão importante, a área financeira? Por que é que temos que ouvir? Todos os dias estamos a ouvir, por que é que temos que ouvir outra vez? Porque a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a área financeira... aliás, todos temos na Bíblia, quando nós falamos de saúde, nós precisamos de saúde não só num dia ou dois, precisamos de saúde sempre. E nas finanças é a mesma coisa. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. E que por muito que por vezes nós queiramos espiritualizar e dizer não, o dinheiro não tem importância nenhuma, isto não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada, o dinheiro não é importante. Na prática não é isso que acontece. O dinheiro é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Toda a gente sabe quanto... O próprio povo diz, há um ditado que costuma dizer, casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Portanto, um dos principais motivos de discórdia, de discussão dentro de uma casa é o dinheiro. E, portanto, e como nós sabemos, o diabo vem para matar, roubar e destruir, e começa logo por aí, porque se não houver dinheiro para pagar as contas, para pôr comida na mesa, para vestir os miúdos e por aí fora, nós já sabemos que há confusão não só dentro de casa, na alma das pessoas, deixamos de dormir porque não temos contas para pagar e o dinheiro não está lá,
E, portanto, é uma área importante e é uma área que o diabo faz guerra, sobretudo, à Igreja, aos filhos de Deus, e, portanto, nós temos de ter fé e saber agir sobre certos princípios da Palavra de Deus que, de facto, fazem-nos prosperar e viver com as nossas necessidades supridas. Eu hoje, o apóstolo hoje não está cá, está a preparar um livro que eu quero lançar na convenção, que é 30, 60 e 100, que tem princípios, para mim, espetaculares sobre finanças. Uma revelação, um olhar novo. Na verdade, não é novo. Nós, na nossa igreja, aquele olhar sempre nos acompanhou, mas nunca foi tão bem explicado como está a ser explicado naquele livro. Então, eu hoje tenho uma palavra, não vou dar uma palavra sobre o livro, para não tirar também a surpresa, mas quero falar sobre a área financeira e vou usar um exemplo, se não se importa, vou começar com um exemplo que tem a ver com o general Naamã. Nós, neste domingo, nas igrejas, estivemos a falar de Naamã em relação à cura divina e pode parecer, mas do que é que Naamã e cura divina têm a ver com finanças? Não tem a ver, de facto, o tema não tem a ver com finanças, mas a atitude do Naamã tem a ver com aquilo que eu quero hoje transmitir a todos vocês que estão em casa. Naamã era um general, era uma pessoa importante, muito importante. Era alguém próximo do rei da Síria, era um sírio próximo do rei da Síria, e estava com um problema de saúde, estava doente, estava com lepra, e alguém lhe falou que em Israel havia um profeta, um homem de Deus, que quando orava, Deus o ouvia. E portanto, ele foi ter com o Eliseu, que era esse homem de Deus, de modo a obter um milagre, uma solução para o seu problema de cura divina. Eu gosto muito desta história, até gosto do princípio. Hoje não vou contar, mas desafio a todos que vão a 2 de Reis 5 a ler o princípio da história, porque pelo menos para mim, é muito divertida porque uma série de questões que hoje não temos tempo para abordar. Mas ele chega à casa do Eliseu, do homem de Deus, ele tinha uma necessidade, que era a tal lepra, ele queria cura para a sua lepra, e quando chega à casa ele já tinha tudo pensado na sua cabeça, já estava tudo organizado na cabeça do general Naamã. E ele dizia assim, então Eliseu foi lá, não é? E o Naamã chegou à casa do Eliseu e o Eliseu não o recebeu, apenas mandou-lhe um recado, que é, olha, o teu problema resolve-se indo ao Rio Jordão, tomas banho 7 vezes, vais-te banhar 7 vezes e o problema fica resolvido, ficas curado. Olha, ele não gostou daquela palavra, ficou chateado, muito se indignou, como diz no versículo 11, e se foi embora dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar onde eu estou doente e restaurará o leproso. Portanto, o general Naamã tinha uma ideia sobre como é que Eliseu ia fazer, como é que Deus ia responder à sua oração, ao seu pedido, à sua necessidade. E isto é muito interessante porque quando falamos de finanças, grande parte das pessoas que têm uma necessidade financeira e que vem à igreja pela primeira vez e que está no meio do seu desespero para pagar as contas, para resolver os seus problemas financeiros, sofre deste mal que afligiu o Naamã. Não da lepra, mas da ideia como é que Deus vai fazer. Porque se eu tenho uma necessidade, se eu tenho problemas financeiros, alguém tem-me de ajudar, porque eu tenho uma necessidade. A igreja tem de ajudar, os irmãos que estão lá têm de me ajudar, têm de pagar as contas, ou outra coisa qualquer deste género. Ou seja, a pessoa já vai muitas vezes com uma ideia sobre como é que Deus vai fazer. Ou então pensa, eu vou à igreja, eles vão orar, vão interceder muito, vão fazer um relógio de oração, como nós estamos a fazer para a convenção, a igreja toda faz um relógio de oração e isto vai resolver o meu problema financeiro, eu vou sair desta dívida. Está a ver? Ou então pode pensar, o bispo ou o pastor que está lá vai impor-me a mão, a unção vai descer e de repente, as dívidas todas vão desaparecer. Tem uma ideia. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a pessoa vai à igreja, a primeira coisa é ela vai conhecer a verdade. O que é que Deus diz sobre a área financeira? Está a ver? Que provavelmente não vai caber na cabeça nestas ideias todas que eu disse, que a maior parte das pessoas traz quando vem à igreja. E então ela vai ouvir outra coisa completamente diferente. Jesus, em Mateus 7, disse o seguinte, contou a história, na verdade nós podemos até ir lá, Mateus 7,
Deus, eu hoje estou sem a minha Bíblia, mas... Quer a minha Bíblia? Estou-me a desenrascar. Se Ok. vir afoito, eu grito por socorro. Jesus dizia assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando alguém vai à igreja, ele tem de ir numa atitude de eu preciso de ajuda. E quem precisa de ajuda, precisa mudar a sua vida, ele tem de ir numa atitude de escutar, de ouvir, para fazer. Se eu já vou lá a pensar como é que vai ter de ser, está a ver? Eu é que sei como é que vão resolver o meu problema. Eu é que vou dizer como é que vão resolver o meu problema. Isso não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um familiar, quando vai ao médico, ele já vai com um diagnóstico na cabeça, está a ver? Ele sente-se doente por alguma razão, tem algum problema, e vai ao médico. Mas quando ele vai ao médico, isto é real, é, irmãos? Ele vai com um diagnóstico já na sua própria cabeça. Já tem uma ideia sobre o que é que tem. E não tem só uma ideia sobre aquilo que tem, já sabe qual é o medicamento que quer. Então ele vai ao médico, chega ao pé do médico e, se o médico não concorda com ele fica chateado, porque o médico está lá só para lhe passar a receita daquilo que ele deseja, daquilo que ele acha que tem, e, portanto, só está lá para executar essa ideia. Há médicos que, se calhar, até porque sim, porque não estão para se aborrecer com esse meu familiar, provavelmente cedem, porque conhecem há muitos anos, já sabem como é que a coisa funciona, e pronto, e também não é assim uma coisa tão importante, e se a pessoa sente-se bem, tome lá aquilo que também não há de fazer-lhe mal, mesmo que não seja, que a pessoa não tenha nada, ou tendo alguma coisa, não seja aquele o melhor medicamento. Mas há outros médicos que não aceitam isso, então a pessoa sai na mesma. Como sai na mesma, vai à procura de outro médico. E anda de médico em médico, não porque tem um problema, mas porque quer ouvir alguém dizer aquilo que ela pensa e tratá-la da maneira que ela acha. E isso também é frequente nas igrejas. Muita gente vem à igreja, tem uma ideia pré-concebida e acha que o que é que o pastor deve pregar, o que é que o pastor deve fazer e por aí fora. E não funciona. Isso não vai resolver o problema da pessoa, a pessoa vai ficar chateada, magoada e sai de lá com o problema igual. Eu estava a dizer que não ia falar da história de Naamã, mas eu acho que tenho tempo, eu vou falar com a história eu acho que devia falar, eu já fiquei curioso, mas sim, então porque é que ele... Porque muitas vezes, eu vou falar porque no início, se nós formos a ver, o Naamã era um general sírio e foi ter no meio das guerras e por aí fora, ficou com uma empregada israelita que lhe falou de Eliseu e que Eliseu era um homem de Deus que orava e enquanto orava coisas aconteciam. E então o general Naamã foi ter com o rei, falou daquilo ao rei, o rei dispensou para ele ir a Israel e mandou uma carta de recomendação para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebe a carta de recomendação, porque naquela altura a Síria e Israel andava sempre em guerra, sempre em contendas, discussões, guerrinhas. E naquele momento a coisa até não estava a correr mal, estava pacífica. E é muito engraçado porque os sírios tinham sempre maior poder bélico, um exército maior, mais bem apetrechado. E quando nós vemos na Bíblia, apesar de eles terem essa força do mundo, que toda a gente dizia que eles eram os melhores e os maiores, como Deus era por Israel, Deus arranjava sempre alguma coisa que eles ficavam por baixo e não por cima. Lembramos da história do Eliseu, quando foram lá para o matar, não interessa agora. O rei, quando recebe aquela carta, fica em pânico. Não, era bem uma carta, como que se diz, recomendação. Era Sim. uma carta mais ou menos, olha, ele está doente, se faz favor de curar. Do curar, sim, exatamente. Pronto. Passou a responsabilidade para o rei. Quer dizer, que se aquilo não corresse bem, havia novamente guerra entre Israel e a Síria. Trollitada, confusão. E o rei ficou...
ele está a fazer isto de propósito, ele quer invadir-me, isto vai ser um problema. O rei ficou em pânico, ficou sem dormir, muito então, nervoso. eu agora tenho que fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu não tenho jeito para isso. Então... Alguém se lembrou de dizer que aqui havia milagres e agora eu tenho que resolver o problema. Quem é esta? Que é uma história muito engraçada. E o Eliseu diz assim, rei, não te preocupes, eu resolvo o problema, manda vir ter comigo. Agora, eu imagino o homem, o general, faz aquela viagem toda. O rei é que o mandou ir ter com o Eliseu, está a ver? O general chega à porta do Eliseu. E o Eliseu, em vez de o receber como deve ser, dá-lhe um café, um bolinho, falar com ele, respeitá-lo e aquilo tudo, está a ver? Porque ele vinha indicado pelo rei. O rei estava cheio de medo que aquilo desse para o torto. Passou por 2 reis, né? Exatamente, Sim, exatamente. Rei da Síria, rei de Israel. Aquele peso todo, o Eliseu não quis saber daquilo para nada. Eu acho que se o rei de Israel, na altura, no momento que aquilo aconteceu, estivesse lá, morria de ataque cardíaco. Já viu o que é que era? Ele está a fazer? Ele está aqui. Isto vai ser guerra outra vez. Porque Deus tem esta capacidade e particularidade, irmãos, de nos abanar. De, entre aspas, com um certo sentido de humor, eu acho, de nos ofender. Não para mal, não para nos ofender, para nos chamar nomes, para nos mandar abaixo, mas para abanar os nossos conceitos, as nossas ideias erradas, os nossos preconceitos. É estilo que a pessoa que está com a cabeça grande, né? Bolão, e Deus coloca um pinozinho. Exato. Porque a gente somos educados de uma maneira, acreditamos de uma maneira, sim, e para termos um encontro com Deus, Deus manda esses castelos todos abaixo, das ideias, dos pensamentos e por aí fora. E não sobra nada. E não sobra nada. Que foi o que aconteceu ali com o Naamã, quer dizer, tudo o que ele estava habituado, toda a gente o bajulava, toda a gente dizia, sim senhor, a sua excelência, está a ver? Toda a gente tinha um alto respeito porque ele era uma pessoa muito respeitada. Ele vinha recomendado ou indicado, tinha passado por 2 reis, era uma pessoa importante. E aquele homem, que era um profeta, que se calhar vivia até numa casa relativamente humilde, sem grande aparato, nem o veio receber cá fora, está a ver? Porque há uma ideia que Deus está sempre abaixo de tudo deste mundo. Há o presidente, há o rei, há os ministros, há o presidente da Câmara, há tudo. E lá no fundo disso tudo aparece Deus. E isso é um problema que não é só os descrentes que têm. Muitas vezes os próprios crentes têm esse problema. Se nós formos a ver em Malaquias, é exatamente isso que estava a acontecer. A malta tratava o príncipe e o rei de uma maneira e Deus era com tudo aquilo que não prestasse. E ali há um choque. Deus provoca, não para ofender o Naamã no sentido de tratar mal, mas de o ajudar, de mandar aqueles castelos todos abaixo, aqueles preconceitos, aquelas ideias erradas. E Deus faz isso no tempo de Naamã, mas também faz isso no nosso tempo. Deus aparece individualmente a cada um, no meio das nossas questões, das nossas necessidades, e hoje estamos a falar das necessidades financeiras, e a primeira coisa que Ele faz é deitar conceitos e preconceitos que não vêm dele abaixo. E sonhos e ideias. E sonhos e ideias. Sim, deita aquilo tudo abaixo para construir algo de novo e que funciona. E foi o que aconteceu naquele dia. Até ele ficou muito chateado, como nós sabemos, o Naamã ficou muito chateado e até ia-se embora, ia voltar para a sua terra. Não sabemos o que problema é que ia vir dali, mas Deus estava no controle. E um empregado que ganhou uma coragem provavelmente enorme, chegou-se, porque o rei estava mesmo furibundo, né? Mesmo cheio de raiva. O general. O general, desculpem, o general, sim, é o general. Estava num momento emocional muito sensível, sobretudo para quem era empregado dele. Distância, agora distância, agora não são horas de falar. Porque, exatamente, era a pior hora para falar e naquela altura não era só que ele pudesse ouvir um raspanete, não é? É que podia perder mesmo a cabeça. Não é? Mas aquele empregado, não é? Aquele servo dele, de alguma maneira ganhou coragem. Eu acredito que foi Deus que o inspirou, que pôs-o a falar. Porque Deus, quando põe isso dentro de nós, a pessoa, mesmo que pense que possa ser prejudicada, não consegue se calar. Isso acontece quando nós estamos a evangelizar, às vezes, um patrão, uma pessoa importante, uma pessoa que de alguma maneira pode nos prejudicar, ou porque deixa de nos comprar, ou porque nos pode despedir. Sei lá, que tem alguma ligação de poder connosco. Quando Deus põe isso dentro de nós, não há como parar. E foi o que aconteceu. E aquele homem, de uma maneira muito prática, disse, rei, mas também fizemos tantos quilómetros. Tu vieste até aqui num sofrimento grande, porque um leproso a viajar tantos quilómetros era doloroso para ele.
E fizeste isso tudo também, porque é que não fazes o que o homem disse? Também, se bem não fizer, mal também, pior não vais ficar. E ele lá, muito chateado, também pensou que aquilo de facto tinha uma certa lógica, fazia algum sentido. E a viagem também demorava algum tempo. Também demorava então, algum tinha tempo. Tempinho para pensar. Sim, tempo não era um problema naquela altura. Então ele foi e banhou-se 7 vezes no Jordão e à 7ª ficou curado. E quando aquilo aconteceu, não foi só que ele ficou curado, o coração dele, podemos ver no fim da história, que mudou em relação a Deus, em relação a Eliseu e provavelmente em relação a Israel. Deus transformou aquilo tudo em bem para Israel, para o povo de Deus, para o Eliseu e para o Naamã. Mudou o coração dele nesta história. Quando nós falamos na área financeira, e Jesus está aqui a falar em Mateus 7, construir a sua casa quando nós vamos à igreja, temos de estar prontos para mudar, para ouvir dele, para fazer. Não é para lhe dizer o que é que ele tem de fazer, porque Jesus não precisa de ajuda. Jesus não está doente, não está pobre, não deixa de ser Deus, Criador de todas as coisas, fecha mundos e abre mundos. Não é? É isso que trata o Apocalipse. E, portanto, ele não precisa de ajuda, mas tu precisas. E, portanto, quando nós vamos à igreja, é para ouvir e para aprender. E depois fazer, como é óbvio. Quando falamos em construir a nossa casa na rocha, na área financeira, há muito que se diga. Por isso é que este livro, de 3066, é impossível eu, num programa como este, ou num pedaço de tempo num programa como este, explicar tudo o que há para explicar sobre finanças e sobre prosperidade. E por isso é que aquele livro vai ser uma bênção para todos nós, porque põe os princípios, as colunas certas, as fundações certas do nosso coração sobre a área financeira. Mas falando só agora neste tema que eu quero compartilhar, que é de semear para colher, Jesus ensina-nos a viver de uma certa maneira na nossa área financeira. Nós temos até umas t-shirts e uma lição que fala sobre isso, que é a matemática de Deus. Que é uma matemática diferente, que não entra na lógica, nem na cabeça deste mundo, não entra no raciocínio normal deste mundo, mas que entra na justiça de Deus, na maneira de Deus fazer as coisas e que transforma a vida financeira de uma pessoa. Que faz com que num momento de desespero, que a pessoa chegue-se a Deus, tal como a viúva de Sarepta, para os que sabem a história, Deus, num momento de desespero, transforma aquela situação e dá um escape, através deste princípio. Este princípio também faz com que tu não tenhas só um momento na vida que te escapaste de uma dívida, de um problema financeiro, de uma chatice qualquer, mas faz que tu possas, a partir daí, tomar controle da tua área financeira. Que a partir daí tu consigas produzir resultados na tua área financeira. Que é tal matemática de Deus. Essa matemática de Deus está em Lucas 6,38, onde diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque a mesma medida com que medis, vos medirão de novo. Fala em multiplicação dessa semente. E está também numa passagem que eu gosto muito por vezes de ler, que é Eclesiastes 11, que na verdade é o princípio que Jesus falou, dito de outra maneira. E até podemos ir, porque é engraçado, porque eu acho que é uma passagem chocante, mesmo para nós, não é? Que já somos crentes, porque como não ouvimos tantas vezes, esquecemos do verdadeiro significado de semear para colher e em que condições e quando é que eu devo semear. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu sustento sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ou seja, está a falar da semente. Eu não tenho tempo para explicar aqui este lança o teu pão, mas era assim que eles faziam as colheitas. Lançavam as suas sementes sobre as primeiras chuvas. E a semente tentava para semear para comer, fazer farinha. Então, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Mas no segundo diz assim, uma coisa que não tem lógica nenhuma, que fala exatamente no princípio que está em Lucas 6,38. Ou complementa esse princípio. Diz assim: reparte com 7 e ainda até com 8, ou seja, não chegava a 7, venha mais um, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ora, isto não tem lógica nenhuma, isto parte de toda a lógica, irmãos.
Se vai haver um problema financeiro, estamos num tempo de Covid, que ninguém sabe o futuro, que toda a gente fala que cada vez as coisas estão piores, que vai haver uma crise não sei o quê, que vai arrebentar a partir de setembro, depois mudam as datas, quer dizer, tudo isto causa grande confusão. E, portanto, num momento de incerteza, a última coisa que faz lógica é repartir. Mas na justiça de Deus, no sistema de Deus, é completamente o contrário. Daí aquela lição que nós explicamos na igreja, que é a matemática de Deus, e daí aquelas t-shirts que temos que também falam disso. Porque quando nós repartimos não é menos, é mais. Vai multiplicar aquilo que tu dás. Porque reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, estás a preparar o teu futuro no tempo mau. Quando nós estamos a semear, estamos a preparar que nos tempos maus, nas crises, isso não bata à nossa porta, mas que tenhamos uma sementeira, uma prosperidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Paulo falava é a continuação deste. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte. Não, no 4. Passamos para o 4. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas estas coisas. Isto é aquela coisa, mas como é que vai ser, bispo? Não sei. Eu não sei tanta coisa, está a ver? Tanta coisa. Mesmo as coisas que às vezes a ciência sabe, eu e tu ainda não sabemos. Está a ver? Porquê que há o arco-íris? Há um fenómeno qualquer, já não me lembro qual é, mas ele não, por eu saber ou não saber, ele não deixa de existir. O que é que Deus faz? O que é que Deus opera no mundo espiritual quando nós semeamos? Não faço a mínima ideia como é que Ele faz, nem o que é que Ele faz. Ele sei é que, quando nós pomos em prática estes princípios, eles geram resultados. Depois diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca... no 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É Lucas 6,38. Jesus estava a ensinar esse princípio. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que tu medires, vos medirão de novo. Quer dizer que, independentemente do tempo que a pessoa está a passar, independentemente das ideias que ela possa ter do seu futuro, ela, quando semeia, ela está a preparar coisas boas para a sua vida lá à frente na área financeira. A pessoa que está sempre, não, mas agora não é... Vou-te dizer-te uma coisa, nunca há uma boa altura para nós fazermos a palavra de Deus. Não há uma boa altura para fazer. Não há uma boa altura para servir a Deus. Há sempre alguém que diz, bispo, eu vou servir a Deus quando isto e isto e isto e isto estiver resolvido na minha vida. Esquece, nunca vais servir a Deus. Servir a Deus é um passo de fé que a pessoa dá independentemente das circunstâncias. Se está à espera de bons ventos, de boas situações, que toda a gente concorde com ela, nunca vai servir a Deus. Está a ver? Muita gente está à espera disso, que as coisas estejam todas bem. Havia alguém que dizia assim, bispo, quando eu me reformar, eu venho aqui para a igreja e vou ajudá-lo em tudo. Claro que ele se reformou e não veio para a igreja e não me está a ajudar em nada. Porque quem adia essas coisas, está à espera do momento certo, nada vai acontecer na sua vida. Nada. Vai ficar ali em banho-maria. Vai estar sempre a adiar o seu futuro para o dia que pode fazer. Se o agricultor tiver essa atitude, e a Bíblia diz que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor, se o agricultor tiver essa atitude, irmãos, de estar à espera do bom tempo para semear e por aí fora, ele não vai semear. Ele semeia independentemente do que venha lá naquelas coisas da meteorologia. Eu às vezes conto este exemplo em Braga. O primeiro contacto que eu tive com a agricultura foi um irmão. Eu sou muito bom agricultor de teoria, de prática, zero, nada, está a ver? Mas teoria, eu ouço-vos falar e gosto de aprender os princípios. E aquele homem, uma vez eu fui lá, ele tinha grupo familiar lá em casa, ele já partiu, já está com Deus, mas eu fui lá à casa e ele estava, este ano, bispo, isto com a geada, com o gelo, com as chuvas, isto não vai dar nada, o vinho não vai prestar para nada, as uvas estão todas a rachar, estão a abrir, portanto isto não vai dar nada, as couves estão todas mirradas, isto está tudo estragado. E eu pensei, um mau ano, nada vai acontecer, não vai colher nada. Passei uma semana e fui novamente lá, ao grupo familiar. E reparei que ele continuava a cuidar daquilo. Sabe porquê? Porque independentemente das circunstâncias, o agricultor tem fé que aquilo vai crescer e alguma coisa vai acontecer ali. Que a situação pode mudar. Que a qualquer momento as couves raquíticas podem abrir e dar um bom fruto.
que de repente aquele vinho até pode ser o que fermenta mais, tem mais grau de álcool e até pode ser bom. Ele está sempre à espera que alguma coisa de boa aconteça naquilo que ele faz. E, portanto, é o princípio da fé junto ao semear para colher. E é isso que eu hoje quero te desafiar, para tu semeares, não na lógica no mundo, não nas tuas ideias, não no teu plano, no plano melhor que tu tens, mas sobre a palavra de Deus, sobre a justiça de Deus, que é a maneira que Deus tem de fazer as coisas, a maneira que Deus tem de viver. Com fé nessa palavra, porque ela vai trabalhar a teu favor. Essa semente vai trabalhar a teu favor para o teu futuro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos passar agora uma música que diz Vou Construir, e ao mesmo tempo que passamos essa música vai passar uma placa com os dados bancários para aqueles que assim o desejarem poderem pôr em ação a sua fé na palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Nós vamos agora então orar por essas sementes. Senhor, eu trago todas estas sementes que foram lançadas sobre a Tua palavra, Senhor, pela Tua maneira de fazer as coisas, e eu te louvo e te agradeço porque elas estão a crescer abundantemente na vida de cada um dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, suprindo as necessidades de todos eles. Amém e amém. Glória a Deus. Entretanto, nós continuamos aqui ainda com o Bispo Paulo, e mesmo hoje, né, ele vai falar sobre o relógio de oração. Exatamente. Porque a convenção é dia... A convenção vai começar no dia 17 e termina no dia 22 de agosto. Sim, está bem memorizada. Pronto, então. Exatamente. Nós estamos a escassos dias da convenção e não é para parar, pelo contrário, é para reforçar a nossa comunhão com Deus, a nossa preparação, porque nesta convenção Deus vai utilizar-se de todos nós. Nós temos até, inclusive, um hino em que no hino diz que, nesta convenção, Deus vai avivar em nós o nosso primeiro amor, para nós ganharmos, conquistarmos nações. Então é importante que continues a te preparar. E nesta última semana de preparação da Convenção de Fé, do nosso relógio de oração, nós estamos a fazer duas coisas: louvar e adorar a Deus. Muito importante. Para aquelas pessoas que nunca ouviram falar do que é o relógio de oração, para aquelas pessoas que estão a nos acompanhar hoje pela primeira vez, através da televisão, através das nossas plataformas digitais, eu quero dizer que você também pode participar, até o último dia pode participar neste relógio de oração. O que é o relógio de oração? O relógio é um aparelho que serve para medir o tempo. Eu, por exemplo, vou pedir à nossa realizadora que meça o meu tempo, para eu saber quanto tempo eu vou falar, porque eu não tenho muito tempo para ficar aqui, como o Bispo Pedro me antecedeu, estava a dizer, eu não tenho muito tempo. Nós estamos limitados pelo tempo. É verdade. Então, o relógio serve para medir o tempo, porque nós não temos muito tempo aqui na Terra. Até a Bíblia diz, em Gênesis 8, diz que enquanto a Terra durar, ou seja, a Terra também não vai durar para sempre. Então nós não temos muito tempo, usamos um relógio para medir o nosso tempo.
E oração é falar com Deus. Então, relógio de oração é tempo de falar com Deus. E serve para nós fazermos guerra espiritual. E neste caso, nós vamos fazer guerra espiritual a favor da convenção de fé. E que tipo de armas é que nós vamos usar neste caso? Nós vamos usar o louvor e a adoração. O louvor e a adoração. E ontem eu expliquei que a intercessão é uma arte e nós temos que usar montes de, digamos assim, de munições que Deus nos deu. A oração em línguas, a confissão da palavra. A Bíblia diz em Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois descreve, portanto, diz a Bíblia em Efésios 6, 6:10, não precisa abrir, mas eu posso ler para vocês. Diz quais são as armas que nós podemos usar contra o nosso verdadeiro inimigo. Eu estava a ouvir o bispo da Inglaterra, o bispo David, que estava a explicar. Na verdade, ele estava a dizer uma batalha que uma irmã teve. Teve uma batalha terrível, porque tinha sido atacada e ela usou as armas espirituais, que são as armas mais poderosas. O exército de Deus, a igreja, é a segunda maior força do universo, da terra. Diz que em Efésios 6, portanto, diz assim, tomai a armadura de Deus. A armadura. Antigamente os soldados usavam armadura. Hoje a armadura é, por exemplo, é um colete de balas, antibalas. A outra armadura atual é, por exemplo, os MiGs antiaéreos, os MiGs antitanque, que não deixam que o inimigo ataque. Mas antigamente eles não usavam essas armaduras, usavam a espada, usavam, por exemplo, o escudo, eram as armas. Se a Bíblia tivesse escrito hoje, eles diriam que nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Portanto, tomai a AK, tomai o MiG, tomai o porta-avião. São as armas atuais. Então, quando nós fazemos guerra espiritual a favor da convenção, nós vamos usar uma arma poderosíssima que é a arma do louvor e da adoração. Eu estava a falar agora com a bispa Cris, muitos exemplos de pessoas que louvavam. Por exemplo, Josué, para conquistar a terra, ele teve que louvar a Deus. E também fez um relógio de oração durante 7 dias. E também Josafate. Josafate também lutou, fez um relógio de oração. E diz a Bíblia em 2 de Crônicas 20, você também, se quiser, pode abrir. 2 de Crônicas 20, diz que no versículo, fala do louvor, no versículo 21, 2 de Crônicas 20, 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E diz a Bíblia no versículo 22, e ao tempo começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados com o louvor. Foram desbaratados. Então hoje nós vamos praticar. O bispo Pedro acabou de falar, Mateus 7. E sabe, eu acho muito interessante a intercessão. Por quê? Porque a intercessão mistura muita coisa. A intercessão mistura guerra espiritual, arma do amor, fé, mistura aquilo que o apóstolo falou ontem, escreve o seu futuro, porque a intercessão fala de futuro, o tempo é o futuro. E o bispo Pedro deu o exemplo de Naamã. Bispo, é muito interessante. Quando a gente vai ao hospital, o médico receita-nos, diz assim, olha, vais tomar este Benuron durante 8 dias, uma vez por dia. E o que é que acontece? Quando nós obedecemos, tomamos o Benuron uma vez por dia durante 7 dias, nós ficamos curados. E eu fiz uma pergunta a uma bióloga, e eu perguntei a ela, por que é que nós temos que ser rigorosos ao tomar a medicação? E ela disse que quando o medicamento não é tomado da forma periódica quanto o médico receitou, as bactérias têm tendência de ressuscitarem, não morrerem. Sim. Ou de criar anticorpos. Exatamente. Tal como aconteceu com Naamã.
Naamã teve que tomar mesmo 7 banhos, meu irmão. E esta é uma mensagem que eu quero falar para toda a igreja que vai estar na convenção, independentemente de estiver aqui em Lisboa ou não. Tu tens que estar mesmo os 7 dias. São 7 dias, não é, bispo? São 6 dias. 22, 23, 24... Não, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem que estar os 6 dias. Mais o 7º, que é domingo. Que é domingo. Pronto. Mas a convenção parece que termina sábado. Oficialmente. Sim. Pronto. Seja como for. Tens que estar lá a partir do dia 17. E não pode dizer assim, não, 17 eu vou. Eu já vi muita gente dizer, eu vou 17, depois vou 19, depois vou ver se vou 22. Não está a fazer nada. Os banhos têm que ser aqueles. É que se tu não vais aqueles dias completos, não vai acontecer nada. E por isso eu disse há pouco, antes de nós começarmos a praticar, não podemos parar. Tem que ser o relógio de oração. Começou naquela semana e vamos terminar naquele dia que nós nos propusemos fazer. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos dizer assim, eu os faço, amanhã não faz. Vai criar anticorpos, como a bispa disse. Vai criar anticorpos. Tens que obedecer, tens que andar na risca, na linha. Naamã foi, são 7 banhos. No primeiro banho não aconteceu nada, viu? Não é, bispo Pedro? Sim, sem dúvida nenhuma. Nem no segundo, nem no terceiro, Já nem viu? no quarto. Nem no quarto. Foi só no 7º. Foi só no 7º. E não é que nós estamos a fazer 7 semanas de... Tem tudo a ver. Então, nós vamos agora praticar. E tens que praticar isso em casa. Hoje nós vamos fazer uma demonstração de relógio de oração só em casa. E depois, nós daqui a pouco, a bispa vai orar pelos pedidos de oração. Mas, bispa, é interessante que ontem uma irmã estava a praticar. Sim. A bispa, não sei se viu esse testemunho. Não vi esse Estava a testemunho. praticar as práticas de louvor e adoração e a filha ligou-lhe e disse que o marido saiu de casa e já estava decidido para fazerem o divórcio. Então a irmã estava a praticar o louvor e adoração ontem, começou a praticar, desesperada, mas sempre a olhar para Jesus, a louvar e a cantar hinos de gratidão. Ontem mesmo a filha ligou e disse, mãe, já está tudo resolvido, o meu marido voltou e o casamento está curado. Por causa do louvor e da adoração. E ela, inclusive, diz que enviou o testemunho, só que ontem nós não conseguimos ler. Quão poderoso é isso quando nós louvamos e adoramos a Deus. E é engraçado que a convenção ainda não começou, estamos a nos preparar, mas Deus já está a fazer milagres. É isso que você deve fazer em sua casa. Então, neste livro Relógio de Oração, você pode fazer as práticas. Em todas as páginas, em todas as horas, temos louvor de vitória. Todas. Então, nós podemos, por exemplo, escolher, se tens aí o livro, pode ser na página 33 do relógio de oração, onde nós vamos agradecer. E em tua casa podes fazer isso. Escolhe uma hora, escolhe um momento para tu orares a favor da convenção. E em tua casa, vou dar aqui um exemplo, como é que você pode fazer. Lá em casa, ok? Quero que você repita. Imagina que você está a fazer o teu relógio em casa. Lá em casa. Você que está no sofá, está na cozinha, está no autocarro, está no metro, está no chapa, está no candongueiro, está no Uber. Não interessa o lugar. O interesse é que você está a fazer o teu relógio de oração, estás a te preparar pela convenção de fé, louvando e cantando hinos de gratidão ao Senhor. Então repita lá em casa assim. Diga assim, ó Deus. Ó Deus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Porque sabemos que ouviste as nossas orações. E que pelo teu poder, já temos vitória, em todos os assuntos, que nós falamos, oramos durante as 7 semanas de preparação da nossa convenção de fé, conforme está escrito em 1 de João 5,14. E tu lá em casa começas a cantar. Se começamos a orar, este templo treme. Se começamos a orar, salvaremos vida. Elias orou, e o fogo desceu. Dá glória a Deus, Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o sol desceu. Dá glória a Deus, Josué orou, e o sol parou. Senhor Deus, os céus fizestes e a terra com teu grande poder.
Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Quero ouvir você, Senhor Deus, vai lá em casa. Diga nada, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Grande, forte, em obras e conselhos. Diga nada, vocês. Nada, nada, nada mesmo nada. Nada é impossível para ti. Nada, nada nesta convenção. Nada mesmo nada. Nada é impossível para ti. Está a ver? Estás a louvar. E depois diz, agora repita após mim e diga, Senhor Deus. Senhor Deus. Eu vou salmodiar. Vou salmodiar. A ti. Vou cantar hinos. Vou cantar hinos de gratidão. de gratidão. Por esta convenção. Porque tu és digno. De todo louvor. E de toda adoração. Então tu podes abrir o Salmo 91. Se tens aí uma Bíblia, hoje temos Bíblias do telefone. Aí mesmo onde estás, vamos exercitar. Vamos cantar salmos. Vamos bem dizer o seu nome, porque o Senhor é bom. Se tens aí o teu telefone, podes abrir mesmo agora em Salmo 91, que é o salmo que está na moda, o salmo apostólico, o salmo... E, bispo, é engraçado que na Rússia, Salmo 91 é Salmo 90. Ah, é? É verdade. É engraçado. Então, nós que somos da Bíblia portuguesa, Salmo 91, para os russos, Salmo 90, não interessa, e começas a louvar a Deus com salmos. Em tua casa, vamos todos salmodiar a Deus. Cada um com o seu hino, inventando cânticos ao Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A bispa pode responder um e-mail. É escudo e broquel. É, aleluia, 1000 cairão ao meu lado. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita. 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos. Olharei. E verei a recompensa dos meus inimigos. Porque eu tenho um Deus. Seu nome é Jesus. Eu tenho um Deus. Seu nome é Jesus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Seu nome é Jesus. Eu tenho um Deus. Porque os seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. E eu tenho um Deus, seu nome é Jesus. Eu tenho um Deus, e eu tenho um Deus, seu nome é Jesus. Eu tenho um Deus. Agora em língua cheia, obrigado, Jesus, porque essa é a maior convenção. O Senhor vai falar nesta convenção. O Senhor estará conosco nesta convenção. Os nossos inimigos serão confundidos. Aleluia, glória a Deus. O que é que você está a fazer? Está a se encher do Espírito. Não com um copo, mas com vários copos do Espírito. E depois também podes cantar outra vez, na tua linguagem. Seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é Deus. Seu nome é Deus.
maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é. Tá vendo? Você fazendo isso em casa, você fica cheio da unção de Deus. E a convenção mesmo será um tempo novo que vai começar. Então, pratiquem isso em sua casa, escolham um horário e prepare-se, porque a convenção é um novo tempo que vem aí. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bispo. O que é que o Pedro tem a dizer? Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Não, na verdade é muito importante, estas práticas na verdade são importantes, porque às vezes a pessoa prega e depois diz, depois vai-se fazer isso. E a pessoa fica a pensar, mas vou fazer o quê? Como que isso funciona, né? Como que usar Salmo 91, mas como? O que é que eu faço? Então, na verdade, isto é muito importante, estas práticas, né? E, entretanto, já não temos isso tanto tempo e já temos aqui pedidos de oração e nós vamos orar também. Mas o meu conselho é este mesmo, que você pratica isso. Mesmo se você diz, mas eu não estou a fazer o relógio de oração, pronto, quer dizer, não estou a fazer, pronto. Não tem nada a ver com isso. Isto faz parte do nosso PDC, faz parte da nossa comunhão com Deus. E você pode ter os CDs de louvor, da adoração, mas não precisa. Você tem as suas mãos, pode bater palmas, você pode bater na mesa, você pode só ter essa excelência. Eu muitas vezes, na verdade, gosto de adorar na igreja, às vezes calar os instrumentos todos. Só voz. Porque, sabe, a unção está dentro de cada um de nós. Está dentro de si, está dentro de cada um de nós. Então, quando nós louvamos com a nossa voz, com o que está tudo dentro de nós, o nosso fôlego, né? Então sai esta unção. E a pessoa senta, você de certeza agora também senta agora esta unção. Isto não é apenas que você está a assistir. Isto é porque você participou, você cantou, você também repetiu, você também fez alguma coisa. Então, esta unção sai de cada um de nós. Então, é muito importante que nós sabemos isso. Por isso é tão importante que a pessoa também venha logo no princípio da reunião, faça parte do louvor, da adoração, e que nós adoramos Deus mesmo do fundo do nosso coração. Com esta fé, essa certeza. Eu não estou aqui a cantar, porque não é um cantar, mas é um louvor, é um adorar a Deus. E é a unção de Deus que já está dentro de nós, que vai saindo. E depois, quando estamos juntos na igreja, né, que é tão importante a igreja ou então o grupo familiar, a pessoa está juntos, faz isso juntos. Então, isto faz, na verdade, este princípio que temos falado também, né? Uma que manda fugir 1000 e dois são 10.000. Então, isto, o mesmo princípio é para louvor e adoração. Tá não, é apenas, sim. não é apenas oração. Quer dizer, louvor, na verdade, é um tipo de oração. Sim. É um tipo de oração. Sim, está no livro né? Está no livro e é verdade. Não está apenas no livro. Então, é muito importante isto. Então, este é o meu conselho. Entretanto, nós temos aqui recebido pedidos de oração e, sabe, Deus está em todo lugar. E nós já vamos orar por si. E quando nós oramos, né, quando nós vamos orar para si, você vai receber. Você, né, agora neste programa, né, ouviu a palavra de Deus, ouviu testemunhas, o que Deus está a fazer e, na verdade, fé vem para ouvir. Então, você já está com fé. Você já tem uma certeza no seu coração. Você nem precisa entender como que isso funciona. Mas você teve a assistir, você teve a ouvir a palavra de Deus de vários vasos. Então, isso foi transformado em fé. Então, você já está com fé. Então, agora, quando nós vamos orar, na verdade, você só precisa de receber com esta fé. De receber o quê? Porque Deus já nos deu tudo. Em Efésios 1 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com tudo que nós precisamos. Tudo já existe. Quando Jesus foi à cruz, Ele sofreu por nós, Ele tomou tudo sobre Ele. Ele levou os nossos pecados para que nós pudéssemos ter salvo. Ele levou as nossas doenças. Ele levou a nossa pobreza. Ele levou a nossa confusão na nossa família. Ele levou tudo sobre Ele. Para, em troca, nos dar tudo de bom. Então, isso já existe. Porque Jesus, quando foi à cruz, Ele levou isto tudo, toda esta confusão toda, todas estas maldições. Porque são verdadeiramente maldições. E Jesus vem para dar vida e vida, abundância e benção. Então, nós só temos que vir a Deus com esta fé e receber o que Deus tem para nós. Então, é isto que agora mesmo nós vamos fazer. Então, se você tem um pedido de oração, eu vou mencionar algumas, mas também nem é preciso,
porque Deus também sabe, né? Então, se você consegue, eu vou pedir que você ponha a sua mão no ecrã para que você receba a unção de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos por essas pessoas, e muitas dessas pessoas, na verdade, eles estão pedindo oração para outras pessoas. Amém. Então, oramos para essas pessoas que estão com problemas de perda de memória. E em nome de Jesus, eu ordeno que esse problema que seca pela raiz, que esta pessoa fique com a memória a funcionar 100%. Para ti, oh Deus, nada é impossível. Em nome de Jesus, Ele também quebra toda qualquer bruxaria que está a ser feito às pessoas. Está quebrada, eu clamo o sangue de Jesus sobre estas pessoas e você recebe agora a unção de Deus, você recebe a solução, você recebe a sua cura, você recebe a solução para o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Também para o seu filho que foi diagnosticado com autismo. Para Deus nada é impossível. Você recebe esta unção de Deus, começa a fazer a caminhada de fé, você começa a louvar, a agradecer a Deus, você começa a ver o seu filho como que você quer que ele seja. Então, você vai recebe agora esta unção. Amém. E em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença que seca pela raiz, cancro que seca pela raiz, no nome de Jesus Cristo. Amém. E também problemas na área financeiras. E pessoas que estão com problemas de família, onde o diabo está presente na família, eu ordeno que toda esta obra do diabo que caia por terra. E eu peço ao Espírito Santo que tu agora mesmo entres na casa destas pessoas. Agora mesmo, recebe agora esta unção de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, que quebra qualquer jugo, que cura e liberta, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você agora faz o quê? Você agora recebeu esta unção. Então você já recebeu, então já tem. E a partir de agora tem que acreditar que já tem. E todos os dias vai louvando a Deus. Louvando a Deus, agradecendo a Deus porque você já tem. Amém. Entretanto, nós aqui vamos acabar o nosso programa. Nós amanhã vamos estar aqui de novo, né? Entretanto, um grande abraço para vocês. E amanhã, então, temos o louvor e a adoração. Depois o Basta Querer, você vai estar lá. Entretanto, de todos nós três, até amanhã. E acabamos esta com uma música que é Aquilo que Habita. E não chegou a tempo, mas Aquilo que Habita